Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre a grande comissão. Hoje nós chegamos à nossa terceira mensagem dessa série, em Mateus 28, do verso 18 ao 20. Na mensagem anterior, nós examinamos a parte A do versículo 19 de Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos. Nós observamos que essa aqui é uma ordem urgente, porque todos pecaram e já nascem debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno. Isso significa para nós que existem pessoas que não glorificam o nome de Deus, e a postura da igreja quanto a isto deve ser um ardente zelo para fazer o nome de Deus famoso entre os descrentes. Nos incomoda o fato, irmãos, ou pelo menos deveria, que o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Por isso, o zelo pela glória de Deus consome os verdadeiros discípulos de Cristo e os impulsiona para fazer outros discípulos. E como fazer isso? Nós analisamos na mensagem anterior que o método, o conteúdo e o poder de fazer discípulos canalizam-se na pregação do Evangelho. Todavia, as pessoas, de modo geral, estão cada vez mais ligadas à igreja apenas por uma fé nominal. Fizeram uma decisão. Em razão disso, nós examinamos as Escrituras para encontrar características básicas de um genuíno discípulo de Jesus. E hoje, dando continuidade, nós examinaremos a segunda metade do versículo 19, seguindo até a primeira parte do versículo 20, encerrando na semana que vem com a parte B do verso 20, a última mensagem. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Abram suas Bíblias então, por favor, Mateus 28, do verso 19, parte B do verso 19, até a primeira parte do versículo 20. Eu vou ler todo, na verdade, aqui o 19, para a gente ter a ideia como um todo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Pai, eis-me aqui, sou um servo ao teu dispor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se o versículo 19, que nós lemos agora, terminasse em façam discípulos, a grande comissão, ela seria incompleta e a igreja, nós, ficaríamos desorientados, sem saber para onde ir. A grande comissão ficaria sem o seu contexto, que nós vimos na primeira mensagem, que procede do Antigo Testamento. O complemento do versículo 19 nos diz que todas as nações, parte B do verso 19, é a dimensão da grande comissão. Todas as nações é a dimensão da grande comissão. Essa expressão aqui aparece também em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Vemos também em Marcos, capítulo 13, verso 10, Marcos 13, verso 10, essa expressão repetindo-se. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a ênfase aqui, todas as nações. Mas o que significa a expressão todas as nações? O significado dessa frase aqui é ponto de debate, de disputa entre os estudiosos. Quando nós ouvimos a palavra nação, imediatamente nós pensamos num país, num território com fronteiras próprias e um governo independente. Esses são os nossos ouvidos modernos, quando nós ouvimos a palavra nação.
Contudo, se a expressão todas as nações tivesse essa conotação moderna, a tarefa da grande comissão seria apenas fazer discípulos, plantar uma igreja em cada um dos 193 países, além do Vaticano e da Palestina, que são países chamados observadores, e Taiwan, cuja a independência não é reconhecida pela China. Desse modo, irmãos, a verdade é que o foco não são apenas agrupamentos políticos ou geográficos, conforme nós concebemos, mas também é possível os grupos menores de pessoas, inclusos aqui na palavra, de todas as nações. Essa visão da grande comissão pode ser melhor compreendida, retornamos ao Antigo Testamento, na promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, ênfase aqui, todas as famílias da terra serão abençoadas. É importante dizer que a palavra família aqui é diferente do que nós também entendemos hoje. Família aqui algo como um clã, um grupo relativamente pequeno, menor que uma tribo e maior do que um núcleo familiar. Essa ideia de pequenos grupos de pessoas relacionados às nações aparece também novamente na expressão famílias das nações, no Salmo 22, versículo 27 a 28. Salmo 22, do verso 27 a 28. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão, ênfase novamente, todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todas as nações. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ecoa essa promessa de Deus dada a Abraão no contexto familiar. Mas Paulo dá um significado mais largo a essa palavra aqui, famílias. Paulo enxerga todas as nações, o efeito final, conforme Gálatas, capítulo 3, verso 8. Vamos acompanhar juntos, Gálatas, capítulo 3, verso 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por meu intermédio. O ponto aqui é que a partir do indivíduo Abraão e consequentemente da família dele, outras famílias, clãs e tribos seriam abençoadas até que isso se estendesse a todas as nações. Vários grupos menores totalizariam grandes grupos. Essa frase aqui, todas as nações, é flexível o bastante, conforme nós vimos na Escritura aqui, para incluir grupos de vários tamanhos. Não apenas grandes grupos com fronteiras próprias e governo independente, os países. Assim, irmãos, o melhor modo de interpretar todas as nações é que o Evangelho deve chegar a todos os povos. Dentro de um país, por exemplo, pode haver uma multiplicidade de povos distintos, como na Índia. Embora biblicamente nós não tenhamos condições de precisar exatamente o que caracteriza um povo, na definição que os missiólogos fazem, existem mais de 7.000 grupos de pessoas que não têm igrejas capazes de fazer discípulos do seu próprio povo, o que representa mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, de uma população de cerca de 7 bilhões. Desses 7.000 povos do mundo não alcançados, mais de 2.000 desses povos estão na Índia. E no Brasil, ainda temos 47 povos não alcançados pelo Evangelho.
é importante dizer que esses números aqui, eles podem ser muito maiores, dependendo da definição de povo que se dá. Definições diferentes, contagens diferentes. Desse modo aqui, a grande comissão que nós estamos analisando, nesse sentido, e em certo sentido, ela é obscura, ela é nebulosa. Por quê? Nós não sabemos exatamente o quanto falta para finalizá-la ou o quanto nós já a cumprimos. Existem várias especulações, mas nós não podemos dizer com segurança isso exatamente. Por que isso? Talvez para que nós não concebamos os limites da grande comissão ao nosso próprio modo e então nós paremos de fazer discípulos. O fato é, aqui, independentemente de qual definição seja, é que nós devemos continuar avançando em direção aos países, aos povos, a todos os grupos de pessoas que ainda não têm igrejas plantadas e capazes de evangelizar seu próprio povo com compreensibilidade e aceitação. Porque, irmãos, apesar de nós não sabermos exatamente a soma total dos povos que devem ser discipulados, o Senhor Jesus garantiu que a grande comissão não falhará. E, de fato, nós podemos vê-la concluída com a diversidade das nações adorando o Cordeiro como um só povo, lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por outro lado, irmãos, ainda que você não vá até outro continente para fazer discípulos, nós não podemos evitar as nações. Deus está trazendo pessoas para as cidades em que moramos, para os megacentros. Em 2017, por exemplo, cerca de 600 indígenas venezuelanos da etnia Huaral chegaram a Belém fugindo da crise econômica da Venezuela. É como se Deus estivesse arrancando pessoas das selvas, dos lugares inóspitos e colocando-as em megalópolis para que a missão seja concluída. E quem de nós dirá: eis-me aqui, envia-me a mim? Antes de avançar na exposição, é importante reafirmar que o ponto central desse versículo 19 é: façam discípulos. E a extensão dessa atividade, conforme nós vimos aqui para todas as nações, é global. E nós estamos analisando aqui tudo que está envolvido nesse programa de discipulado que o Senhor Jesus ordenou à igreja. Na sequência do texto, nós temos 2 novos requisitos para fazer discípulos. O primeiro requisito básico é que a igreja deve ir e pregar o evangelho, conforme nós observamos na exposição anterior. O segundo requisito para fazer discípulos, acompanhe aí na sua Bíblia, é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parte final do verso 19. Qual a importância disso aqui? O ato inicial de obediência a Cristo, depois da salvação, é submeter-se ao batismo como um testemunho de união com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição, conforme a gente pode conferir em Romanos capítulo 6, do verso 2 ao 4. Romanos 6, do verso 2 ao 4. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos,
pelo poder glorioso do Pai, agora nós podemos viver uma nova vida. A imersão, ela é o modo mais adequado do batismo, não só porque a palavra grega por trás disso tem a conotação de imersão, mas porque esse é o único modo que simboliza o sepultamento e ressurreição. O batismo, irmãos, acompanha aí no versículo 19, em seguida, deve ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estava aqui dando meramente uma fórmula ritual. Essas palavras aqui expressam a rica união maravilhosa que os crentes podem desfrutar com a Trindade por ocasião da salvação. Quando um crente é conduzido das trevas para a luz pela pregação do Evangelho e confessa que o Deus triuno é o único objeto da sua fé, então o batismo é o sinal que Deus, o Pai, o adota como filho, que Deus, o Filho, lava os seus pecados pelo seu sangue e que Deus, o Espírito Santo, habita nele e o santificará, o conduzirá a uma vida de santidade. O crente, ele anuncia que rompeu com o mundo e que foi conduzido à união com Deus Trino, a quem quer devotar a sua vida inteira, não apenas alguns aspectos, não apenas alguma parte, mas a sua vida inteira. É importante considerar também, irmãos, que há exceções para o não batismo, obviamente, como incapacidade física, um prisioneiro condenado à morte, como ladrão arrependido que foi crucificado juntamente com Jesus, ou uma circunstância semelhante, além do controle do crente. Mas a pessoa que não está disposta a ser batizada é, na melhor das hipóteses, um crente desobediente. E se persistir em desobediência, não há razão para confiar na autenticidade da sua fé. Ouça só as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 10, do verso 32 ao 33. Vamos acompanhar juntos, Mateus 10, do verso 32 ao 33. Quem me reconhecer em público, aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. É digno de nota ainda que o batismo não tem parte na obra de salvação, mas é um ato que sinaliza a obediência inevitável daquele que realmente teve fé em Cristo. Jesus disse, olha só lá em Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Note bem que aqui não é a ausência de batismo que se opõe à salvação, mas é a incredulidade. Contudo, a ligação aqui entre a verdadeira fé e a obediência é óbvia aqui nessa passagem. Eu quero reprisar aqui um dado que já foi informado na nossa igreja. No último levantamento feito pela PIB, identificou-se que existem cerca de 800 pessoas, pelo menos, que transitam pelos cultos e programações, mas não são batizadas. Se o candidato a discípulo de Jesus não está disposto a cumprir esse simples ato de obediência diante de outros crentes, ele dificilmente estará disposto a se posicionar a favor de Cristo perante esse mundo incrédulo e hostil. Se ele não faz na frente de crentes o seu posicionamento, muito menos ao mundo que odeia a Cristo. O terceiro requisito aqui para fazer discípulos de todas as nações está na primeira metade do versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Esse versículo mostra claramente que a nossa missão não é simplesmente converter e abandonar, mas converter e ensinar. O novo discípulo é chamado a uma vida de obediência ao Senhor. E para obedecer a Cristo, é obviamente necessário saber o que Ele exige. O objetivo do discipulador é ensinar toda a vontade de Deus. A do discípulo é aprendê-la. Foi esse tipo de discipulado, irmãos, que o apóstolo Paulo fez com os crentes de Éfeso, por exemplo,
conforme Atos 20, 27. Atos 20, 27. Porque jamais deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Ou, noutra tradução, todo o propósito de Deus. E o discipulado de Paulo, ainda continuando com o apóstolo aqui, foi um processo, não foi instantâneo. Foi aplicado no curso dos anos em 36 meses, exatamente, conforme a gente pode conferir um pouquinho mais adiante, 4 versículos à frente, em Atos 20, 31. Acompanha aí na sua Bíblia. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. É importante dizer que Paulo não teve um tempo padrão, né? Houve locais que ele ficou menos tempo, outros mais tempo. Mas o ponto é que o discípulo, por definição, é um aprendiz. Ele é um seguidor contínuo. Estudar, entender e obedecer a todo o propósito de Deus é tarefa ao longo da vida de todo discípulo. Olha só as palavras do Senhor Jesus, lá em João 14, do verso 23 ao 26. João 14, do verso 23 ao 26. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Jesus, irmãos, ele não gastava tempo ensinando para entreter as multidões ou para revelar verdades interessantes, curiosas sobre Deus, ou dar sugestões de Deus para nossas vidas. Jesus deu ordens aos seus discípulos e espera obediência alegre. Nós lemos aqui, versículo 23, quem me ama, versículo 23 de João, quem me ama faz o que eu ordeno. A missão de Jesus era dupla, era prover salvação aos perdidos que têm fé nele, isto é, fazer discípulos, e segundo, ensinar as exigências de Deus para a vida desses novos discípulos. E é essa a mesma missão que ele dá à sua igreja. Nem todo cristão é dotado com habilidades de um professor, mas todo cristão deve estar fielmente e necessariamente empenhado em promover o ministério de ensino da palavra, tanto para fazer quanto para edificar discípulos de Cristo de todas as nações, dentro do contexto da igreja local, que é representada na grande comissão pelo batismo e ensinamento da palavra. Em conclusão, irmãos, a grande comissão não se trata apenas de uma tarefa estreita, individual e local. Nós analisamos apenas desse aspecto nas primeiras mensagens. Embora a grande comissão não anule esse aspecto aqui, a grande comissão, ela é eclesiástica, envolve a igreja e ela é global. É a igreja fazendo discípulos e plantando igrejas em povos que ainda não têm igrejas capazes de fazer outros discípulos e assim por diante, para expandir o movimento de discipulado global, não apenas local. Nós não podemos perder o foco nas nações. Toda a igreja deve estar envolvida nisso. Se nós perdemos o foco nas nações, nós perdemos o contexto total da grande comissão. Nisso deve estar envolvido todos os nossos esforços, conjuntos e recursos, irmãos. Plantar novas igrejas, seja entre os mais de 7.000 povos não alcançados do globo, ou entre os 47 que ainda faltam no Brasil, ou nas 7 cidades do Marajó, que ainda não têm um trabalho batista.
porque nós desejamos ver ardentemente a glória de Cristo manifestada, quando a diversidade de todos os povos se unirem em adoração a Deus, destruindo barreiras étnicas e revelando que os deuses das nações não passam de ídolos. Que todos os povos louvem o Senhor Jesus Cristo e vamos juntos na grande comissão. Amém.